pô, se passaram, porque isso aqui é Estúdio Ghibli, sabe? Tipo, o bagulho Mas aí eu tava conversando com o Jean, e o Jean é a favor, ele acha que tinha que ter cada vez mais. E aí eu falei, cara, mas por quê? Aí ele, cara, porque, ó, o cara que tá lá fazendo uma imagenzinha, uma foto ou qualquer coisa do Estúdio Ghibli, ele não é o cara que fez o processo, sabe qual é? Então vamos lá, um filme do Estúdio Ghibli só emocionará porque é do Estúdio Ghibli. Então um cara que usa uma inteligência artificial pra fazer um roteiro e outra pra fazer as imagens e animar e não sei o que, um bagulho que parece Estúdio Ghibli, não será Estúdio Ghibli. Manja? Essa discussão maravilhosa a gente precisa ter. Sim. Tese, o Gianzão é muito legal, ele é muito inteligente. Ele pô, só anda com gente boa. Ó, assim, falando aqui da perspectiva da lei, né? A lei de direito autoral, ela não protege o estilo. Já houve até vários casos de ações judiciais no Brasil e nos Estados Unidos sobre essa questão da proteção do estilo. E tribunal brasileiro e americano já disse, olha, a lei não protege um estilo de criar. Porque se protegesse o estilo, acabou a criação futura, né? Porque todo mundo se inspira em alguma coisa, né? Então, por exemplo, os pontilhistas franceses inspiraram alguns animadores que depois criaram animes e assim por diante. Então, o que a lei protege é a materialização da obra e a obra específica. Ela não protege um jeito de desenhar, ou um jeito de você colorir, ou algo do tipo. Então, isso é bem interessante. Agora, a questão chave, dado que não adianta processar, né, o estúdio Ghibli poderia processar a OpenAI, seria interessante, mas as chances de sucesso dessa ação são minúsculas, porque isso você precisaria mudar a lei. A lei precisaria ser atualizada para dizer, olha, estilos bem delimitados e demarcados. Por isso que dá para fazer, então, é o estilo. E vou dar um exemplo. Romero Brito, que é um artista brasileiro que tem um estilo muito claro, né? A Apple fez um comercial usando uma imagem feita no estilo claríssimo do Romero Brito. Ele processou a Apple nos Estados Unidos, só que a ação foi extinta antes de ser julgada. Tem gente que acha que teve acordo, não se sabe exatamente o que aconteceu. Mas a chance maior é de que a Apple ganhasse a ação, porque o estilo Romero Brito não é protegido. Não era a própria obra do Romero Brito. Exatamente. Era uma mão. A propaganda da Apple era tipo uma mão entregando alguma coisa que não era uma obra que o Romero Brito tinha feito. Até interessante, depois eu preciso entrar no ChatGPT e ver se ele cria obras no estilo Romero Brito. Não sei se alguém aí fez esse teste, mas eu acho que é interessante de ver, né? E agora, aí entra o ponto-chave, que é o seguinte... a obra que o GPT cria, ela pode ser completamente diferente de qualquer obra. A Viagem de Chihiro, Princesa Mononoke, que o Estúdio Ghibli bicho é nerd criou. mesmo, hein? Eu conheço, pô. Serviço de entregas de Kiki, Porco Rosso, ou... como que chama lá o da menina guerreira? Pedir ajuda aqui para os universitários. Sei lá. Esqueci. Naêmia, não... Enfim, o pessoal vai ler. Alguma coisa assim. Mas o problema é que a IA foi treinada com a obra, eventualmente, do Romero Brito, do Miyazaki. Eles botaram lá Viagem de Chihiro, botaram tudo lá para ele aprender com aquele estilo específico. E é isso que está em discussão nos Estados Unidos e em vários outros países. Se uma obra autoral, e aí voltando ao início da nossa conversa, ela pode ser usada para treinar a IA. A minha visão é que nos Estados Unidos, os Estados Unidos vão acabar decidindo que pode sim, pelo tamanho estratégico, né, da inteligência artificial e porque o país não quer abrir mão de ser líder nessa área. Alguns países, como o Japão, decidiram isso na lei. Então o Japão também quer participar de IA e ele colocou na lei que treinar uma IA com a obra protegida por direito autoral é permitido, desde que a obra que sai da IA não reproduza uma obra igual à obra de um autor. Então o problema não é o input, o problema é o output. Se o output for
igual, você está violando direito autoral, mas o input você pode colocar as obras protegidas para treinar IA. E aí o ponto que o Álvaro falou do Brasil. O Brasil quer tomar posição, né? A lei de IA resolve isso e faz o oposto do Japão. Quer dizer, não pode treinar IA a não ser com a autorização do autor. E se já tiver treinado, você tem que pagar o autor. Agora, eu vi proposta, por exemplo, na conversa que eu tive com o Ian LeCun, ele falou um negócio que eu achei que dá para refletir. Ele falou o seguinte: e se o contrato social for, você pode treinar a IA com a obra protegida por direito autoral, mas a sua IA tem que ser open source, porque o benefício tem que ser distribuído entre todos. Mas implicitamente isso está no AI Act, porque uma vez que ele não exige que você faça a listagem das obras usadas para treinar o modelo, basicamente ele está dizendo isso. Sim, não, o IA Act ele é mais Japão do que Brasil, né? Ele tá dizendo o IA isso. Act, ele Na não prática entrou. é isso. O capítulo do direito autoral na lei brasileira é o único capítulo original. O resto tudo é copiado. Esse capítulo do direito autoral, não. Esse é um capítulo que foi escrito, redigido no Brasil com uma visão brasileira sobre como resolver. A questão é, os países vão se dividir. Vai ter países como os Estados Unidos que vão dizer treina à vontade a obra protegida. Vai ter países como o Japão que também vão fazer o mesmo. Mas vai ter outros países, e se essa lei for aprovada, o caso do Brasil, ou países africanos, ou países na Ásia, que vão dizer que não, que a obra que é usada no treinamento não é permitido, se ela for protegida por direito autoral, e que se você usar a obra e treinar mesmo assim, você tem que pagar a posteriori. E aí tem a lei brasileira propõe criar uma câmara de arbitragem, de discussão de qual é o valor a ser pago. Então, assim, o problema, pelo amor de Deus, é que o mundo vai se dividir. E como IA é uma coisa estratégica, isso é assim uma razão para conflitos que a gente não consegue imaginar. Porque se a gente pensar na OMC, por exemplo, nas regras da OMC, a coisa fica muito complexa. Porque se você olhar do ponto de vista da OMC, a OMC manda os países todos protegerem o direito autoral, porque no acordo da OMC, ela incorporou o acordo TRIPS, né, que é o acordo de propriedade intelectual, ele incorporou a Convenção de Berna. Então ela coloca como assim, se você é membro da OMC, você tem que proteger o direito autoral e o patamar de proteção tem que ser igual para todos os países membros. Só que se os países se dividirem com relação ao tratamento nacional das obras que vão treinar IA ou não, um vai permitir e o outro não vai, em tese, você poderia entrar na OMC, um país, por exemplo, que não permitiu, e falar que o país que treinou a IA com a obra protegida sem pagar o autor, fez isso por meio de um subsídio. E aí você pode entrar na OMC para pedir uma retaliação comercial, para dizer, a IA que você treinou, ela é subsidiada, porque você treinou com conteúdo meu, tipo Romero Brito, e não pagou o Romero Brito. Então você está me vendendo um produto extremamente competitivo que foi criado a partir de um subsídio. Isso aí é Terceira Guerra Mundial, porque esse conflito ele não tem solução. E não por acaso, uma das coisas que o Trump está desativando é a OMC. Isso, né? isso que eu ia O Trump dizer. desativou, ele nem paga as mensalidades da OMC, por causa até do sistema de tarifas que ele está fazendo, ele está saindo fora do sistema OMC. Então, a OMC perdeu essa capacidade. Mas no passado, o Brasil já ameaçou retaliar os Estados Unidos em propriedade intelectual, no caso do algodão. O Brasil provou na OMC que os Estados Unidos subsidiavam a produção de algodão. Então o algodão americano era mais barato e ganhava mercado por causa desse subsídio. O Brasil provou isso. E aí, ao provar, o Brasil ganhou o direito de retaliar os Estados Unidos na balança comercial. E o que o Brasil pensou? Qual é o maior déficit? É filme de Hollywood e software.
porque eu fico pagando software americano e filme de Hollywood. Então eu vou retaliar software e vou retaliar filme de Hollywood. Inclusive tinha uma proposta ousada na época, que era liberar a pirataria, que é assim, pega os filmes americanos e pirateia à vontade em retaliação ao algodão. E quando isso Claro que é uma aconteceu, ideia idiota. os Estados Unidos entraram em pânico. Isso foi um dos conflitos mais severos nos últimos 15 anos entre Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos queriam, quando eles viram que o Brasil estava ameaçando fazer isso, e a propriedade intelectual era um pilar, né, para os Estados Unidos. Agora, veja que coisa, né, interessante, como o Lembrando mundo que dá Berna voltas. surgiu só para segurar os chineses. Pois é. Então, e os chineses é muito doido. São os caras que mais se beneficiam da parada. O mundo hoje, dá voltas, É. né? Os Estados Unidos, que era supremacista em termos de propriedade intelectual, agora está querendo abrir mão para criar uma exceção para treinar IA. Então, é muito doido isso, mas por isso que eu digo que esse conflito ele é insolúvel. A gente pode... Isso é tipo estopim de Terceira Guerra Mundial, porque vai ter países que vão querer retaliar ou usar o OMC, e não por acaso o Trump está puxando o plug da OMC para que ela pare de funcionar, porque se acontecer realmente isso, você não vai ter nem onde questionar essa questão do direito autoral num fórum internacional. Ou seja, a treta é braba. Posso trazer um negócio que eu acho que você vai gostar? É o seguinte, eu inventei uma metodologia em propriedade intelectual que, na minha opinião, ela resolve... Desculpa, eu lembrei o nome do filme do Miyazaki, Nausicaa. Legal. Eu falei Engraçado, né? Nausicaa, né? É tipo o barco que vai afundar, né? A minha filha deve ter assistido já. Minha filha já assistiu vários filmes do Estúdio Ghibli. É muito bom. Eu adoro também. O que tu ia falar? E é o seguinte, olha só. Imagina que eu tenho, assim, 2 rótulos, tá bom? Então eu tenho esse aqui, eu tenho um segundo rótulo. E a grande discussão é se os rótulos têm um grau de sobreposição grande ou pequena, tá bom? Então se eu tenho um conflito de trade dress, conflito de identidade, ou não tenho um conflito de identidade. Olha só, os rótulos, eles são formados de elementos visuais, tá bom? Eles têm uma estamparia, ela tem cores. Pensar, por exemplo, alguma coisa... Tá, na tela aqui. Eu tenho os hacks específicos dessas cores, desses pixels. Então, eu tenho uma estrutura matemática. Em última análise, existe um conjunto de equações que descreve essa estrutura matemática, né, que é o objeto. E eu posso comparar esse objeto com o segundo objeto, que é o suposto copycat, né, o suposto copiador, e eu posso copiar esse objeto com os outros objetos da categoria. Eu não posso provar se um é cópia do outro, mas eu posso dizer que ele é 400% mais parecido, 3.000% mais parecido, ou ele só é tão parecido quanto a média da categoria, tá bom? Beleza. Com isso você cria essa prova material, e isso fez toda uma maneira de tratar a propriedade intelectual aí andar um pouquinho. Tá. Olha só, quando eu estou falando num filme, o que eu estou falando é que quadros, num desenho, animação, que quadros que têm uma estrutura que, em última análise, ela tem elementos que funcionam dessa maneira, ou seja, eu tenho uma relação entre figura-fundo com pixels específicos, etc e tal, que vem de uma origem, pode estar sendo copiada ou emulada. Ok? Esse é o debate. O estilo, como o Ronaldo falou, ele não é registrável como propriedade para o leigo, ele não é patenteável. Ele não é patenteável. Porém, se eu pego esse resultado, olha onde está a pegadinha do negócio. Se eu pego esse resultado e eu vou lá, eu não sou a OpenAI, eu sou o usuário, e eu crio uma história, e esta história é uma outra narrativa, mas ela está usando a estilística do estúdio Gipsy, eles conseguem ir lá e falar assim, ó, nessa narrativa, que é um produto concorrente, essa semelhança de objetos é tal, papapá, que pode haver aqui conflito de trade dress e pode sim haver, em última análise, condenação numa corte em qualquer lugar do mundo, tá bom? Então, são duas coisas diferentes. Então, isso é algo que, assim, às vezes, eu tô vendo que a discussão aí, você obviamente sabe muito bem disso, mas a discussão mais ampla, ela tá passando batido por esse negócio. Então, a OpenAI, ela tá protegida, ela tá numa posição confortável. Mas o usuário que quiser fazer a sua historinha usando esses elementos, não necessariamente está.
Entendido. Porque se ele vender esse produto, ele pode, em Interessante. última análise, aparecer no mercado como alguém que é um concorrente fazendo a chamada concorrência desleal. E concorrência desleal, muitas vezes, dependendo do entendimento, da corte, etc. Dá uns processos, dá umas condenações Sinistro, grandes, entendeu? Grandes.